Quais são as profissões mais cobiçadas pelos narcisistas? Olá, boa noite. Quem está aqui ao vivo, se você está vendo esse vídeo depois, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Para quem acabou de me conhecer, eu sou Marie Bendelac, francesa, moro no Brasil, no Rio, há 14 anos. Eu sou especialista em relacionamentos e comunicação não violenta, sou Master Coach, me formei em administração na origem, tive uma primeira carreira de executiva durante 18 anos na área de finanças e RH, e depois eu fiz uma transição de carreira porque eu me apaixonei pela psicologia, pelo comportamento humano. E nessa jornada, como coach, como mentora, né, palestrante também e professora, eu fui estudando muito a psicologia. Eu não me formei como psicóloga porque eu não tenho interesse em fazer um trabalho clínico para tratar doenças e traumas, mas eu fiz uma especialização grande em psicologia positiva. O que é a psicologia positiva? É a ciência da felicidade. Então é saber como ajudar as pessoas a viver melhor. E junto com a comunicação não violenta, eu ajudo as pessoas a se relacionar melhor. E como eu acabei me especializando no assunto de narcisistas e psicopatas? É porque eu mesma, eu fui alvo de narcisistas e psicopatas, e isso me marcou muito. Assim, foi as piores relações que eu já tive. Foi o pior sofrimento que eu já tive em algum relacionamento foi com esses narcisistas e psicopatas. E eu me aprofundei, né? Um dia foi um psiquiatra renomado que eu já conhecia e eu fiquei assim observando uma coisa que me chamou muito a atenção em uma determinada pessoa com quem eu estava lidando. Eu achava que ela era narcisista perversa, porque eu já tinha estudado sobre o assunto, já tinha descoberto que uma das pessoas que fez um assédio tremendo comigo era narcisista perversa e eu achei que essa outra pessoa também era. Só que o psiquiatra me disse, olha, essa pessoa eu conheço e para mim ela é psicopata. E foi ali que tudo começou. Ele me abriu os olhos, eu comecei a estudar, a pesquisar tudo sobre psicopatia. Fiz um curso sobre psicopatia com a psiquiatra Ana Beatriz Barbosa. E eu me aprofundei. E aí, juntando as peças entre o que eu estudei, o que eu vivenciei, eu consegui realmente desenvolver uma capacidade, assim, uma expertise, né, no assunto. Então, isso é sobre mim e vocês podem me contar também de onde vocês são, qual é o seu nome, de onde você está me assistindo. E hoje a gente vai falar sobre as profissões então mais cobiçadas pelos narcisistas. Para esclarecer, porque eu vejo que muitas pessoas às vezes estão descobrindo o que é o narcisismo, né? Eu vou dizer quais são os 9 critérios segundo o DSM-5, que é o Manual de Diagnóstico de Transtornos Mentais, referência nos Estados Unidos, mas também é uma referência aqui no Brasil. Não é a única referência, mas é uma das maiores referências. Então a gente vai saber juntos quais são 9 critérios para estabelecer um diagnóstico de transtorno de personalidade narcisista. Esse diagnóstico ele só pode ser feito por um psicólogo ou psiquiatra, tá? Somente um profissional de saúde mental habilitado para fazer um diagnóstico assim, mas nem sempre você vai conseguir que um profissional de saúde faça um diagnóstico para uma pessoa com quem você está lidando. Então, por isso que eu te ajudo a detectar os sinais, os comportamentos que são típicos de narcisistas e também de psicopatas, né? Porque, na verdade, narcisistas seguem um determinado padrão de comportamento e os psicopatas também. Eles têm um modus operandi. Então, juntando as peças, é como um quebra-cabeça. Juntando as peças,
você vai realmente ter uma clareza de se a pessoa tem uma alta probabilidade de ser narcisista ou não, tá? Então, existe um teste de narcisismo que está no meu perfil, existe o teste de psicopatia, os comportamentos que você vai observando, né? O que a pessoa faz, os critérios que estão no manual de transtorno mentais, no DSM-5, tudo isso você vai juntando e você vai dizer, não, realmente eu acho que a pessoa é. Tá errado isso? Não, você não está fazendo um diagnóstico, mas você precisa de informação, né? As pessoas precisam ser capacitadas para saber com quem elas estão lidando. Porque eu, assim, já aconteceu comigo de psiquiatras, psicólogos, só falar para mim que a pessoa era isso ou aquilo, porque eu perguntava, porque eu falava que eu achava que a pessoa era. Entende? Então, muitos profissionais de saúde não querem também dar um diagnóstico, porque, na verdade, eles não têm o direito de emitir um diagnóstico de alguém que não é o paciente deles. Aí que tá complicado, né? Se seu psicopata ou seu narcisista não é paciente daquele psicólogo ou psiquiatra, ele não tem o direito de emitir um diagnóstico. Entende a questão? Então, por isso que acredito que as pessoas precisam se capacitar. Eu estou ao vivo agora no YouTube e no Instagram e eu vou fixar o título da live só rapidinho no Instagram. Profissões. Enquanto isso, pessoal, encaminhe esta live, se você está no YouTube, ó, a setinha, e se você está no Instagram, embaixo à direita da tela, o aviãozinho, encaminhe essa live para mais pessoas, para entrar mais gente. Profissões mais cobiçadas pelos narcisistas. Por narcisistas, pronto. Tudo bem, pessoal? Vocês estão prontos? Já pegaram um caderno, caneta, água? Eu sempre falo que eu vou tentar ser objetiva, mas não aguento. Tem tanta coisa pra gente falar, né? Mas eu vou, de fato, tentar ser objetiva. Ó, tem gente que já não aguenta, que já quer saber. Pastor é uma delas? Olha, eu vou falar sobre narcisistas hoje, mas eu não consigo segurar. Eu vou também fazer o comparativo com psicopatas. Então, eu vou falar das profissões mais cobiçadas pelos narcisistas, mas também em comparação, qual seria uma diferença com psicopatas de modo geral. Sim, são pessoas que mentem muito. Tô vendo aqui os comentários. Prontos? Prontas? Ok. Então, vamos lá. Primeiro, o que é uma pessoa que a gente chama de narcisista, né? Existe um espectro de narcisismo. Então, assim, ter um pouquinho de narcisismo é saudável. É algo que permite que você goste de si, que você tenha autoestima. Entende? A autoestima é fundamental, né? É autoconfiança, autorrespeito, autoaceitação. Tudo isso é muito feliz e para ter relacionamentos saudáveis. Uma pessoa que não tem autoestima, ela vai ter relacionamentos disfuncionais, ela vai ter uma vida disfuncional, tá? Então, a autoestima é fundamental e um pouco de narcisismo é importante. O que é assim um pouco, né? Existe um teste que você pode fazer e existe lá uma média do adulto americano, que dá em torno de 40%, né? Então, vamos dizer que entre 30% e 40% é uma média normal, razoável, né? Agora, você tem lá uma estrela de cinema, ela precisa ter mais narcisismo, né? Uma pessoa que vai gostar de se exibir, que vai gostar de ser vista, né? Que tem essa questão da imagem. Então, assim, tem até algumas profissões que são necessárias ter, né, um narcisismo mais exacerbado, porque senão você não faria nada. Um ator, para se exibir provavelmente na câmera, teria muita dificuldade se não tivesse, né, esse lado. Mas nem todos os atores, por exemplo, são narcisistas ou têm narcisistas tão exacerbados. Nem todos, tá? Mas assim, por exemplo, segundo uma psiquiatra americana, que é especialista em narcisistas,
ela fala que na área de entretenimento, né, mais de 50% são narcisistas. Ou seja, realmente uma área profissional que tem muitos narcisistas. Então, a área de entretenimento, né? Bom, então o que é um narcisista quando a gente fala aqui? É uma pessoa que tem um transtorno de personalidade narcisista. É um transtorno mental. O que significa isso? Significa que os comportamentos dessa pessoa causam um transtorno na vida dela e das pessoas com quem ela convive, geralmente as pessoas mais íntimas, tá? É quem é mais próximo que acaba sofrendo com isso. E aí, segundo o Manual de Diagnóstico de Transtornos Mentais americano, o DSM-5, existem 9 critérios que podem caracterizar um transtorno de personalidade narcisista, né? É um jeito de ser. Então, a gente vai descobrir alguns traços bem marcados e rígidos. A pessoa, ela não consegue mudar, flexibilizar, evoluir certos traços. Então, por exemplo, eu vou dizer quais são esses 9 critérios, tá? Presta atenção. A sensação, primeiro, sensação exagerada e infundado da sua própria importância e talentos. Assim, uma sensação de grandiosidade, sabe? E inclusive tem vários tipos de narcisistas, ou seja, tem o narcisismo grandioso, segundo a psiquiatra Marie-France Hirigoyen, na França. Ela, por exemplo, identifica o Donald Trump como um narcisista grandioso, né? Aquele que gosta de se exibir, que se acha o máximo, que se acha Deus, né? Mais do que Deus. Então, assim, segundo ela, o perfil dele é um narcisista grandioso. Mas você tem também narcisistas vulneráveis, que são pessoas que têm uma aparência mais humilde, né? Que não é aquela coisa toda, mas que ainda assim se acha. E no fundo, é uma pessoa que tem uma insegurança muito grande. Por trás de uma aparência de arrogância, de frieza, né, de distância, de superioridade, são pessoas que no fundo têm uma ferida narcisista muito grande, que tem uma baixa autoestima, uma grande insegurança. Mas isso é compensado, então, por uma máscara, né, que é um personagem que essas pessoas já acreditam, né? Apesar de ser um personagem, é um personagem que ele já, como se fosse um ator que está entrando. Então, assim, eu estou vendo, inclusive, a pergunta, né? A pessoa quer saber se é hereditário e se a pessoa nasce narcisista. Então, não, a pessoa não nasce narcisista. As pessoas desenvolvem o transtorno de personalidade narcisista com o seu ambiente, ao longo da infância e da adolescência. Não é uma coisa que se desenvolve na idade adulta, com 30 anos, não. É na formação da personalidade. E a personalidade, ela se forma até uns 25 anos, tá? Então, até uns 25 anos, você ainda pode formar a personalidade da pessoa. E, então, é na infância e na adolescência que isso se joga, tá? Então, a pessoa não nasce narcisista. Mas, se tem o fator assim, genético, sim, tem uma parte genética, mas tem uma grande parte que é do ambiente. Então, pessoas adultas narcisistas geralmente cresceram em ambiente narcisista. E geralmente tem pelo menos um dos pais que é narcisista, tá? Ou que tem pelo menos traços narcisistas. Tá bom? Então, vamos lá. Eu vou terminar os 9 critérios, depois eu vejo os comentários e eu vou responder. Então, essa sensação de grandiosidade, uma arrogância, né, para compensar no fundo, um buraco, uma falha na autoestima. Segundo critério, uma preocupação com fantasias de realizações ilimitadas. Né? Influência, poder, inteligência, beleza, amor perfeito. A pessoa sempre está em busca do amor perfeito. É por isso que quando você encontra um narcisista e você começa um relacionamento amoroso,
Parece aquela coisa assim de um conto de fadas, né? É a alma gêmea, é o príncipe encantado, porque na verdade tem essa fantasia de coisa perfeita. Só que ninguém é perfeito. E já já a pessoa narcisista vai te desqualificar, né? E tudo isso acontece assim naturalmente, de forma inconsciente a maioria das vezes, tá bom? Então, depois eu respondo. Tô vendo aqui, seria possível um narcisista assistir uma live como essa, procurar saber mais sobre o seu comportamento? Depois a gente fala. Tem muita coisa que eu posso falar, então vou tentar focar primeiro nos critérios para depois falar das profissões, tá? Então tem essa fantasia, né, de influência, poder, inteligência, beleza, amor perfeito e tal. Terceiro critério, convicção de que são pessoas especiais e únicos, né, e únicas, e devem associar-se, isso que é importante, porque na verdade todo mundo é único, então isso é verdade, né? Mas assim, essa coisa de ser especial é querer um tratamento diferenciado, exigir um tratamento diferenciado. É chegar no restaurante e achar que se eu quero essa mesa, você tem que me dar essa mesa. Você não sabe com quem está falando, né? A pessoa narcisista também é assim, chega e tem que ser atendida nos seus desejos, né? Então, devem associar-se apenas com pessoas do mais alto padrão. Você vai entender o que tem a ver isto com algumas profissões específicas procuradas pelos narcisistas. Então, convicção de que são especiais, únicos e devem se associar somente com pessoas do mais alto padrão, tá? Quarto critério, necessidade de ser incondicionalmente admirado. Essa necessidade constante de admiração, essa necessidade constante de reconhecimento. Sabe a pessoa que você percebe que é exagerado, faz tudo, faz tanta coisa para ser reconhecido, né? Para ganhar elogios, para chegar em primeiro lugar, né? Tem que ser o centro das atenções. Quinto critério, sensação de merecimento. Eu mereço isso, eu mereço aquilo. E se eu mereço, tudo que você faz por mim, né? O que a pessoa pensa assim, tudo que você faz por mim é normal. Ou seja, se você faz favores, se você se quebra, você se mata para a pessoa narcisista, tá, normal, né? Você deve a ela. Ela merece esse tratamento. Então, são pessoas que acabam se tornando ingratas. Elas não demonstram gratidão pelo que você faz por elas. Aliás, como elas buscam sempre a perfeição, nunca nada está bom o suficiente. Nunca nada está bom o suficiente, tá? Então, isso é exaustivo. Porque todo mundo quer agradar a pessoa com quem está vivendo, todo mundo quer agradar uma mãe, todo mundo quer agradar o marido, a esposa, um filho, né? Mas se você está lidando com uma pessoa narcisista, nada do que vai se fazer você vai receber um obrigado, um gesto de gratidão, de reconhecimento, um carinho recíproco. Não vai ter isso. E aí você vai se frustrar, né? Sexto critério. Vamos lá? Exploração dos outros para alcançar os objetivos próprios. Isto é algo que a gente encontra também no psicopata. É por isso que às vezes as pessoas confundem psicopatas com narcisistas, né? Até porque todo psicopata é narcisista, né? De alguma forma é egocêntrico, totalmente centrado em relação às suas próprias necessidades, seus próprios interesses. Só ele ou ela interessa. O que o outro sente, o que o outro precisa, pouco importa. Não importa, na verdade, né? Não é nem um pouco. Então, não tem dificuldade, nem remorso, nem nada em usar as pessoas para atingir o que querem, tá? Sexto critério, que é aquilo que causa muito sofrimento nesses relacionamentos com narcisistas, é a falta de empatia. Sexto critério, falta de empatia, né? Não empatia racional, falta de empatia emocional. A empatia racional eles têm. Eles conseguem entender que você está triste, eles conseguem entender tudo.
mas eles não conseguem sentir compaixão pela sua dor. Então, quando você abre seu coração, você diz que você está triste, que você está ferido, né? Isso não importa para eles, eles não têm empatia, né? 8º critério, quase no final, inveja dos outros, tá? Inveja dos outros e convicção que os outros os invejam. Aliás, tudo que eles fazem e são, eles costumam projetar no outro. O que significa projetar? Se a pessoa narcisista mente, ela vai dizer que é você que mente. Se ela te trai, ela vai dizer que é você que trai, né? Eles projetam no outro. Então, eles têm inveja, eles vão dizer que os outros têm inveja, né? Então, são pessoas que têm assim, uma certa tendência a uma certa paranoia, tá? Eles se acham vítimas de verdade, eles se vitimizam e se acham vítimas de verdade, tá? Último critério, 9º critério, arrogância e altivez. Essa distância, essa superioridade, né? Esse ar de superioridade que você percebe em determinadas pessoas, tá? Então, são 9 critérios do transtorno de personalidade narcisista. Para ser um transtorno de personalidade, isso tem que estar, assim, rígido. A pessoa, ela tem esses comportamentos, esses critérios, e ela não evolui. E narcisistas normalmente não querem mudar. Então, alguém perguntou aqui, né? Um narcisista pode ver essa live, querer saber mais e de repente evoluir? A pessoa narcisista, ela gosta de ser assim. Ela tem vários ganhos em não ter empatia, em ser superior, em explorar os outros, né? Então, tudo aquilo para ela serve. Serve para ela ter sucesso, inclusive, né? Ou seja, parece que essa psiquiatra americana, ela fala que, infelizmente, o manual do sucesso hoje para a vida, para a sociedade na qual a gente vive, é ser narcisista. Porque a sociedade puxa o narcisismo, valoriza os atributos de pessoas narcisistas, né? Pessoas que podem ser arrogantes, agressivas, pisar em cima dos outros para conseguir os objetivos, gerar resultados, né? E a gente vai ver isso, inclusive, nas empresas. As grandes corporações estão sendo, muitas vezes, muito tóxicas. Por quê? Porque estão cheias de narcisistas, né? Esses 9 critérios, para dizer que a pessoa ela tem um transtorno de pelo menos 5 desses 9 critérios, tá? 5 dos 9 critérios e já é o suficiente para ter o diagnóstico do transtorno, tá? Lembrando que só um profissional de saúde habilitado, ou seja, psicólogo ou psiquiatra, tem o direito, a legitimidade para estabelecer um diagnóstico desse. Mas você pode aprender e se capacitar para identificar, porque, como eu falei, muitas vezes você não vai ter o diagnóstico de um profissional, de uma pessoa com quem você está lidando no trabalho, né? Você não vai ter. Como é que você vai levar o seu colega, o seu chefe, o seu subordinado lá no psiquiatra, no psicólogo para saber se é narcisista? Não, mas você pode contar para o seu terapeuta, por exemplo, o que essa pessoa faz e aí você vai, eventualmente, ter um profissional que vai te dizer, não, realmente, essa pessoa tem tudo, né, a ver com uma pessoa narcisista. Então, quais são essas profissões mais cobiçadas por narcisistas? Todas as profissões que dão status. Como assim? São profissões que essas pessoas vão poder ter orgulho de dizer o que elas fazem, né? Uma pessoa narcisista, ela sempre vai almejar uma posição reconhecida como sendo uma posição de sucesso na sociedade. Ou seja, ela não vai querer o cargo médio, ela vai querer o cargo de diretor, tem que ser diretor. O título para narcisistas é muito importante, né? Então, por exemplo, grandes corporações, narcisistas gostam de entrar em grandes corporações. Por quê? Porque grandes corporações têm nome, têm reputação no mercado,
tem imagem social e dizer, eu trabalho numa... Ixi, não posso fazer, não quero fazer propaganda de ninguém. Então, eu trabalho na empresa tal, que todo mundo conhece. Nossa, né? Isso já é um passo. Então, a pessoa começa, inclusive, lá naquela empresa, de repente, ela vai até mentir sobre o cargo dela. Ela vai dar um nível acima, alguma coisa assim, né? Ou ela não vai dizer se ela está começando um cargo que ela não tem muito orgulho. Ela só vai dizer, eu trabalho na tal empresa. Porque aí, né, já está estabelecendo a posição de status. Nossa, trabalho na tal empresa? Nossa, que incrível, né? Então, são pessoas que querem impressionar com a sua profissão. É muito comum ver pais narcisistas querer que os filhos sejam o quê? Médico, advogado, engenheiro, né? Nossa, meu filho é engenheiro, né? Tem orgulho de dizer que o filho é engenheiro, tem orgulho de dizer que o filho é advogado, tem orgulho de dizer que o filho é médico, né? Então, os pais narcisistas estimulam muito os filhos a escolher uma profissão, não em função do que vai trazer de satisfação pessoal, de realização, de felicidade, e sim de status, de dinheiro, de posição na sociedade, né? Você vai chegar numa festa e entre dizer, eu sou advogado, ou, eu sou artista plástica, qual que vai ser o efeito? Artista plástica, que legal. Advogado já, como se gerasse só com respeito, sabe? Não que artista plástica seja ruim, não. Mas, se você não é uma artista plástica conhecida, não vai ter o tal efeito, né? Agora, advogado, que você seja um bom advogado ou não, o nome em si já impressiona. Nossa, advogado, né? Respeito. Juiz, desembargador, né? É posição de poder, né? Então, tudo que mostra que você tem poder, status, né? Uma imagem social que impressiona, abre as portas, as pessoas respeitam. Isto é o que vai ser procurado pelos narcisistas. Então, lá nas empresas, por exemplo, nas grandes corporações, as pessoas narcisistas vão pisar em cima dos outros, vão mentir, vão descreditar os outros, vão puxar tapete, vão ser capazes de fazer qualquer coisa, vão difamar, né? O que é difamar? Falar mal dos outros. Por exemplo, hoje eu estou apoiando um diretor, um CEO, olha só, um CEO de uma empresa multinacional, e ele, assim, ele não é CEO do grupo, ele é o CEO de uma filial do grupo multinacional, e esse CEO está sendo atacado de forma permanente, de forma constante, por um colega narcisista. Que ele gostaria de ter o cargo do CEO. Então ele fica atacando o tempo todo, fica mentindo, fica dizendo que o CEO não fez isso, não fez aquilo. Mentira, né? Ele começa a dizer, nossa, mas o fulano é estranho, né? Você não acha estranho? Assim, eles fazem esse jogo sutil, descreditando o outro, descreditando você, para tentar minar a sua reputação e também te desestabilizar emocionalmente. E se você perder a calma, se você perder o controle das suas emoções, eles ganham, né? Então, para você ver, até um CEO de uma filial de uma empresa multinacional está sofrendo com esse jogo de um colega narcisista. É, insuportável. Mas existe a possibilidade de se blindar, né? Eu sofri com narcisistas em multinacionais, né? O meu último cargo como diretora nacional, né, no Brasil, eu sofri um assédio tremendo de uma mulher narcisista perversa que se juntou com uma outra chefe que era psicopata. A psicopata era zero emoção, zero estresse, uma frieza absoluta. E as duas faziam tratamento de silêncio comigo.
até que eu quebrei esse tratamento de silêncio. Quando eu entendi o jogo delas, eu enfrentei. E eu vou ensinar, inclusive, amanhã, terça-feira, para quem tá vendo esse vídeo depois, já passou, mas terça-feira, dia 25 de outubro, tá? 2022, terça-feira, 25 de outubro, às 20 horas, no Zoom, eu vou ensinar as técnicas que eu usei para me defender de um assédio com tratamento de silêncio narcisista numa multinacional. O que é o tratamento de silêncio, Marie? O tratamento de silêncio é quando a pessoa te ignora. Se você trabalha com ela, ela começa a te ignorar. Se você convive com ela em casa, você está no mesmo ambiente, mas ela te ignora. Não responde para você, não fala contigo, né? Pode ser um tratamento de silêncio, pode ser também a pessoa some e não responde mais às suas mensagens. Se você não convive ou não trabalha com a pessoa não responde às suas mensagens, não atende às suas ligações durante dias, semanas, meses, até anos, né? O tratamento de silêncio, uma mãe narcisista, ela pode fazer o tratamento de silêncio durante anos com o filho, né? Ignorar durante anos. E aí volta a falar com você quando bem quer, quando for conveniente, de repente. Quando precisa de um favor, quando precisa de dinheiro, né? Narcisistas são pessoas que se relacionam por interesse, exclusivamente. Então, se você tem um cargo importante, de repente a pessoa narcisista vai ser sua amiga, seu amigo. Se você perde esse cargo, se você não tem mais status na sociedade, o que a pessoa narcisista vai fazer? Vai virar as costas. Não vai continuar seu amigo. Porque, na verdade, só quer se relacionar, né, com pessoas, como você ouviu lá nos 9 critérios do transtorno de personalidade, só querem se relacionar com pessoas que têm um alto padrão. Então, se você perde seu reconhecimento, seu status na sociedade, a pessoa, nossa, ela vai fugir de você, né? E é por isso que, para muitas pessoas, o status é tão importante, porque a gente sabe que o status é algo que faz ganhar mais relacionamentos. E que quando a gente perde o status, muita gente se encontra sozinho. Porque muitas pessoas se relacionam de forma interessada. Conta, a gente sabe, nos dedos de uma mão. Então, cargos de diretoria, cargos de chefia de modo geral, tá? Advogado, juiz, desembargador, médico, engenheiro, enfermeira, eventualmente, assim, mas eu vou dizer que, assim, uma pessoa que vai ser enfermeira, ela vai ter um determinado complexo. E, inclusive, a pessoa que fez o pior tratamento de silêncio, o pior assédio comigo, era a enfermeira. É uma pessoa frustrada, que queria outra coisa. Era enfermeira de formação e conseguiu um cargo de alta diretoria numa multinacional. Totalmente incompetente, mas só pisava em cima dos outros. E conseguiu, dessa maneira, numa empresa totalmente disfuncional, com outros líderes narcisistas e psicopatas, toda a liderança estava assim, narcisistas e psicopatas. E conseguiu crescer, porque a liderança apoiava, né? Eu saí dessa empresa porque eu vi que não ia ter apoio da liderança. Agora, numa empresa saudável, o CEO que eu estou apoiando, por exemplo, que está sendo atacado pelo narcisista, colega narcisista, que é outro diretor, ele tem apoio da sua liderança, né? O CEO do grupo, Mundo, já viu quem é quem. Já sabe que o narcisista está fazendo um jogo para puxar tapete do outro e gosta do outro. Então, neste caso, o meu cliente, o CEO, que é um cara legal, íntegro, né, vai se dar bem, porque tem apoio da liderança. Se você não tiver apoio da liderança, esquece, vai ser um inferno, né? Então, você precisa entender qual a dinâmica na empresa, tá? Pode ser uma diretoria de escola, né? Todo cargo de diretoria e chefia narcisistas querem, tá? Além dessas profissões que eu mencionei de médico, advogado, juiz, desembargador, engenheiro, que são, né, as profissões mais socialmente assim, bem aceitas. Agora, também, além disso,
ser uma personalidade, né? Narcisistas querem ser pessoas famosas. Isto de qualquer jeito, pode ser uma estrela de cinema, teatro, pode ser na música, né? Artista plástico também, pode ser famoso através da internet, enfim, autor, né? Escritor, palestrante, são pessoas que vão buscar a fama, tá? Em qualquer profissão que escolher, vão querer a fama, tá bom? Tô vendo aqui, ó, Sueco Arata. Como lidar com o silêncio de um narcisista? Né? Aquilo que eu falei que eu mesma sofri. Eu sofri durante 1 mês e pouco o primeiro silêncio narcisista, que eu também quebrei, que eu botei a pessoa na parede e a pessoa me respondeu. Naquele momento eu não sabia que ela estava fazendo tratamento de silêncio. Eu não sabia que isso tinha nome, não sabia que era intencional, eu só descobri depois. E eu vivi um segundo tratamento de silêncio de 10 dias, ali eu já estava consciente, e aí eu quebrei isso, conseguindo o que eu queria, e a pessoa narcisista achou que eu ia fazer um processo, e conseguiu, assim, acabou ficando mansa, me deu todos os meus direitos, eu pedi demissão porque eu vi que não tinha apoio da liderança, eu saí, resolvi sair, né? Mas eu consegui quebrar esse tratamento de silêncio, e é isso que eu vou ensinar na aula, amanhã, terça-feira, 25 de outubro, às 20 horas no Zoom, para quem estiver comigo. Para se inscrever, você pode pegar o link que está na minha bio, tá? Ou seja, você vai clicar no nome, no meu perfil, você vai ver lá, aula, tratamento de silêncio narcisista, e você vai ter a página para ver as informações para você se inscrever, tá? Hoje, então, é o último dia. Aproveite, porque a aula já é amanhã, né? Você tem o link também nos meus stories, se eu não me engano, e também no destaque Silêncio Narcisista, no meu perfil. Mas vai lá na bio, que é o mais fácil, tá? No meu perfil, você pega o link, você vai entrar num grupo de WhatsApp e eu vou passar todas as informações também lá, tá bom? Então, são 8 horas agora, né? 40 minutos já se passaram. Eu queria realmente ficar nisso. Vocês têm mais dúvidas sobre as profissões? Alguma coisa que vocês querem falar, perguntar? Sobre as profissões mais cobiçadas, né? Todos os cargos de liderança, de chefia e profissões que dão alguma imagem social que a pessoa vai ter orgulho em dizer que ela trabalha com isso, né? Vamos lá. Eles escolhem as vítimas pelas mesmas profissões? Não necessariamente, tá? Eles escolhem as vítimas, normalmente, assim, as vítimas, a dupla se escolhe, né? A pessoa narcisista escolhe a sua vítima, mas a vítima também acaba escolhendo a pessoa narcisista porque tem características que acaba fazendo um match, né? Pessoas assim inseguras, muitas vezes com baixa autoestima ou com a síndrome da boazinha ou do bonzinho, podem ter uma tendência em fazer uma dupla que vai, obviamente, ser sofrida, né? Que não vai terminar bem, como a pessoa narcisista, porque a pessoa narcisista, como ela se mostra super autoconfiante, ela não tem muita empatia, então não tem problema em pisar nos outros, a pessoa que é boazinha, ela não ousa fazer isso. Né? Chegar num restaurante e dizer, olha, eu quero essa mesa. Ah, tá bom, senhor, né? Todo mundo pisando em ovos e fazendo as vontades da pessoa narcisista. De repente, a pessoa que se junta ao narcisista, ela vai ganhar esses favores que ela mesma não conseguiria, né? Então, é uma dupla que se escolhe mutuamente, tá? Quando a vítima não dá mais suprimento, a pessoa narcisista procura suprimento, sim, ela vai provavelmente descartar, né, e buscar outra pessoa. Esse silêncio é ensurdecedor, é enlouquecedor. Eu só não enlouqueci porque eu já tinha muita consciência de mim mesma, muita consciência de jogos psicológicos, já trabalhava com isso. Então, assim, quando eu sofri esse tratamento de silêncio, não sabia que tinha nome, mas eu já percebia que tinha algum jogo. E aí eu tava assim, me controlando, mas foi sofrido. Não vou dizer que não foi sofrido. Foi sofrido. Mesmo sabendo o que é, né?
ficou sofrido. Agora, quando você entende por que a pessoa faz isso, aonde que isso te atinge, né? E como lidar, como mudar o jogo, você acaba com o sofrimento. Então, tudo isso eu vou ensinar na aula, tá bom? Então, vem comigo. Clica lá no meu perfil, clica no meu perfil no Instagram. Diana, fez a inscrição. Oba! Parabéns! Eu acho que a gente tem uns 20 inscritos, pelo menos, até hoje. A gente vai ter uma turma bem bacana, que vai ser uma turma interativa, gente, tá? Vocês vão poder trocar comigo, perguntar diretamente o que vocês vão querer. Na live eu não consigo ver todas as perguntas, responder a todas as perguntas, nem todos os comentários, não tem como. Mas aí na aula, como a gente trabalha, né, com uma turma de tamanho assim mais razoável, eu vou conseguir tirar as dúvidas de todo mundo. Cargos religiosos, né? A pessoa perguntou se pastor é uma das posições cobiçadas, uma das profissões cobiçadas pelos narcisistas, né? Sim, principalmente assim no sentido de narcisistas perversos, mas eu diria que são as profissões mais cobiçadas por psicopatas, sociopatas e narcisistas perversos do que narcisistas em si. Porque pastor... depende aonde, né? Se for um pastor assim muito conhecido, ele vai ter uma satisfação. Mas para ser qualquer pastor de qualquer igreja, isso não vai ser interessante para a pessoa narcisista. Agora, isso pode ser interessante para psicopatas. Por quê? Porque ser pastor de qualquer igreja vai ter suprimento à beça. É uma pessoa que vai poder abusar de pessoas inocentes, né? Vai poder ter muitas vítimas e se esconder por trás dessa profissão do bem, né? Então, essa é outra coisa que a gente pode fazer outra live um dia sobre as profissões. Embora narcisistas e psicopatas buscam status, ambos buscam status, tá? É importante o status. Mas o psicopata, ele vai fazer isso para poder abusar dos outros, para ter uma imagem social que ele pode se esconder e dizer, nossa, mas eu sou advogado. Imagina, ser um advogado psicopata, as pessoas não acreditam. Eu tenho uma cliente que o advogado é psicopata. E ela só descobriu 4 anos depois, quando já está tudo na mão do advogado. Ele já assumiu o controle de tudo nos negócios dela. Mas no início ele foi perfeito. Um advogado maravilhoso durante meses, até conquistar toda a confiança e aos poucos foi crescendo, pedindo cada vez mais dinheiro adiantado e não fazia o que precisava ser feito se eles não adiantavam dinheiro. Você se torna refém. Então assim, psicopatas têm outro modus operandi, diferente de narcisistas, embora ambos buscam poder e status, tá? Então, assim, o interesse do narcisista por ter poder, status e dinheiro é a imagem social. É ter o reconhecimento, ser respeitado, ser admirado, ter esse tratamento privilegiado aonde vai. É tipo como se fosse manter a honra, sabe? A pessoa que tem que manter a honra, tem que manter a imagem, qualquer coisa. O que as pessoas vão falar? Meu filho, você vai ser músico? Como assim? Você não vai ser advogado? Seu pai queria que fosse advogado. Nossa, mas você não vai ser médico? Como assim você vai ser professor? Meu filho, professor não ganha nada. Entende? Assim, o que importa para o narcisista é o que os outros vão pensar e falar. Então, escolhem as profissões em função do que os outros vão pensar e falar. Entende? Enquanto o psicopata tá nem aí do que os outros pensam e falam. Eles só querem ter poder para abusar, sugar, né, as pessoas, o dinheiro. Então, estelionatários, né, golpistas, são pessoas que querem cada vez mais e mais e mais, porque elas querem se sentir onipotente. O psicopata, ele quer ser onipotente. Tá bom?
Então é isso, amores. Eu espero vocês na aula. Para quem está passando pelo tratamento de silêncio, seja no trabalho, na vida pessoal, tanto faz, que eu vou falar nos dois casos, né? Eu passei pelos dois, então eu entendo dos dois, tá? E eu vou te dizer exatamente o que fazer e o que não fazer quando a pessoa faz tratamento de silêncio com você, tá? Alguma dúvida em relação à aula? Você pode parcelar em até 12 vezes, né? Então, você pode pagar pelo cartão, você pode pagar à vista ou em até 12 vezes. Então, vê lá o link lá na minha bio e você vai entrar no grupo de WhatsApp. Eu vou abrir rapidinho para tirar dúvidas e passar o link para inscrição, tá bom? Vou ver aqui só um minutinho também no YouTube. Né? A pessoa perguntou sobre psicopatas. O link, então, quem fez inscrição já na aula de silêncio de amanhã vai receber o link no próprio grupo de WhatsApp da turma, tá? Depois que você se inscreve, você entra no grupo de WhatsApp de alunos. É diferente do grupo de WhatsApp de pessoas interessadas que querem saber a respeito, tá? É outro grupo. E você deve receber também o link no seu e-mail, tá? Que mais? Quer entender essas diferenças entre sociopatas, psicopatas, narcisistas? Essas informações estão no meu perfil, tá? De forma assim, objetiva. E se você quiser se aprofundar, eu tenho um curso online para você se aprofundar, estudar comigo mesmo para entender exatamente no detalhe o que é realmente um psicopata, o que é um sociopata, os 21 tipos de manipulação, o que fazer, o que não fazer com isso, né? As fases de relacionamentos abusivos, o que é um relacionamento abusivo, tudo isso a gente estuda lá no curso online, tá? Se quiser ter informação, você pode também me mandar uma mensagem ou até um comentário neste vídeo, tá? Que às vezes para mim é mais fácil ver rapidamente e te responder através dos comentários do vídeo, porque meu direct tá... Meu direct já tá cheio, não consigo nem ver as novas solicitações às vezes. Então, assim, me perdoa se você me mandou uma mensagem e ainda não respondi. É que as novas solicitações realmente são muitas e eu não consigo tratar todas as demandas. Então, um comentário no vídeo às vezes é o mais adequado. Amores, ok? Podemos encerrar? Valeu essa live? Comenta pra mim se isso valeu, você aprendeu alguma coisa. Gostou? Me fale aí, tá? E lembra, salva esse vídeo, encaminha para mais pessoas. E sociopata, então, a pessoa sociopata é a pessoa que é como se fosse um psicopata, só que a diferença entre o psicopata e o sociopata, a principal diferença é que o psicopata, ele nasceu psicopata, tá? Ele já nasce com uma deficiência de empatia, uma incapacidade de sentir o que a gente sente. Por exemplo, se tem um velório, tá todo mundo chorando, a pessoa psicopata ela não sente, não consegue ficar triste, né? Então não fica com ódio do psicopata porque ele não consegue, ele não tem culpa, ele nasceu assim, tá? Não é para ficar com pena e suportar o que eles fazem, não é isso, né? Mas assim, não alimenta também o ódio, porque não adianta, a pessoa não consegue sentir aquilo, né? E sociopata é uma pessoa que desenvolveu, vamos dizer, um comportamento de psicopata ao longo da vida, muitas vezes pelo ambiente, né? Abusos, ambiente violento, negligência, carência, enfim. Então é uma pessoa... O sociopata é criado pela sociedade, pelo ambiente, enquanto o psicopata é de nascença, tá bom? Amores, até breve. Eu vejo vocês, quem se inscreveu na aula de tratamento de silêncio narcisista, terça-feira, 25 de outubro, às 20 horas. E os demais no meu perfil e na próxima live, quinta-feira, tá bom? Um beijo, obrigado por assistir. Diana... Então, eu vou mandar lá no grupo de pessoas interessadas o número da Alessandra, da minha equipe, tá? Do suporte. Que aí qualquer dificuldade, você manda um WhatsApp para ela, ela vai te adicionar no grupo, tá bom? Um beijo, amores. Excelente noite. Ou quem está assistindo isso depois, excelente dia. Até quinta, na próxima live. E... ativa os lembretes, as notificações para receber meus vídeos no Instagram e no YouTube, tá? Um beijo!